Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Olho para esses versículos e penso que há tanta coisa acontecendo que é incrível. Tivemos templos e reuniões, e o presidente Nelson disse na última conferência que temos um impulso espiritual e mais jovens saindo. Ele anunciou 200 templos desde que se tornou profeta. Olhamos para o mundo e às vezes podemos nos perder no que é assustador, mas Deus está realizando uma obra maravilhosa e um assombro. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway, que falará em nossos ouvidos as palavras de sabedoria, doutrina e convênios. Seção 78, versículo 2. Agora John está falando de Joseph Smith aqui, mas poderia estar falando de você também. Fale em nossos ouvidos as palavras de sabedoria. Espero que sim. Vou repetir palavras que ouvi outras pessoas dizerem porque não sou tão sábio, mas conheço pessoas que são. Você é o velho sábio no alto da colina. Nós vamos em busca de seus conselhos. ênfase na palavra velho. John, hoje temos a companhia do Dr. Matt Hinton, um grande amigo meu. Matt, bem-vindo ao Follow Him. Muito obrigado, não estou entusiasmado por estar com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu adoro essa voz. Eu a conheço desde os anos 1090. John e Matt, estamos analisando as sessões 77 a 80 hoje. Acabamos de terminar uma sessão importante de doutrina e convênios. Falamos sobre ela com o Dr. Dirk Matt em nosso episódio Vozes da Restauração na semana passada e com o Dr. Fluman em nossa lição sobre a sessão 76. Foi muito importante, mas vamos continuar agora. John, quando você pensa no livro do Apocalipse, o que lhe vem à mente? Porque é assim que começamos na sessão 77. Sim, é quase como uma linguagem diferente. Eu penso em bestas, chifres e muitos olhos. Mas veja a sessão 77. Como quem pode ter uma sessão de perguntas e respostas com o Senhor dessa forma é uma loucura. Sim, por que não estudamos as Escrituras hoje com Joseph Smith e o Senhor? Como fazemos? Como sempre fazemos. Matt, depois de examinar essas poucas sessões, o que você quer fazer hoje? Eu estou muito animado. Essas sessões elas são muito ricas em relação à ênfase profética do presidente Nelson, que está sendo preparado para a segunda vinda em 77. Quando falamos sobre o livro de Apocalipse, estamos falando de um livro que foi escrito por João, o revelador, para um grupo de pessoas nas igrejas antigas. Quando Joseph começa, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, estamos falando da segunda vinda e de alguns preparativos para os últimos dias. É por isso que Joseph começa a fazer algumas perguntas sobre como é divertido poder sentar-se e dizer Pai Celestial. O que isso significa? Não é de se admirar que Joseph possa dizer que é o livro mais claro de todos, porque se você pudesse simplesmente perguntar a Deus e ele lhe desse uma resposta, então seria bem claro. Portanto, estou animado para explorar um pouco do que Joseph vivenciou lá. Também estou entusiasmado com doutrina e convênios 78, que trata da firma unida, do que o Senhor estava realmente tentando fazer lá, não apenas naquela época, mas de modo geral, e o que isso significa para nós. Uma das coisas que mais gosto no estudo das Escrituras é que meu trabalho é treinar professores, tentando ajudá-los a aprender quais são os problemas que as Escrituras estão tentando resolver, que o Senhor está tentando resolver para nós. Explorando um pouco disso, em 78 vocês dois têm um filho que vai sair em missão. John, você tem missionários. Eu tive alguns desses chamados missionários, e o que parece serem 79 e 80.
Veremos algumas coisas que o Senhor quer revelar sobre si mesmo para nós. Reconheceremos e falaremos sobre algumas das coisas para as quais o presidente Nelson está tentando nos preparar. Fantástico. Estou ansioso por isso. Tenho a oportunidade de ensinar o livro de Apocalipse em algumas de minhas aulas na Universidade Brigham Young. João é capaz de dizer coisas com símbolos que considero muito poderosos. Talvez eu possa ter a chance de falar sobre isso. E como sabemos, John é realmente o único que tem permissão para escrevê-lo. Sim, é verdade. O que temos é realmente exclusivo de João, o revelador, e a oportunidade de pintar um quadro para nós, uma alegoria de como nos prepararmos para os últimos dias e qual será o papel do Salvador nisso. Isso me lembra um pouco o que falamos há 2 semanas, John, quando dissemos que ele é maior por dentro. O livro do Apocalipse pode parecer que eu não vou entender isso. Está muito fora do meu alcance. Mas não, entre nele, comece a olhar ao redor. Comece a aprender a linguagem. Você vai dizer, uau, há muito mais aqui do que eu pensava. Eu disse anteriormente, John, que conheço Matt há muito tempo. Eu o conheço há mais tempo do que conheço minha esposa. Matt e eu nos conhecemos há quase 3 décadas. Esse é o máximo de tempo que mantenho contato com alguém hoje em dia. Se você for mais longe, as pessoas me conhecem um pouco bem demais, mas Matt é novo para o público do Follow Him. Você pode nos dar uma biografia dele, John? E talvez eu acrescente alguns detalhes de coisas que conheço. Sim, por favor, Dr. Matthew Hinton. Ele trabalhou em seminários e institutos. Costumávamos chamá-lo de CS. Agora dizemos SNI. Certo? Com seminários e institutos desde a virada do século 2000. Ele é um instrutor de pré-serviço. Não sei quanto a vocês, mas acho que o pré-serviço é um jargão da igreja. Nunca ouvi ninguém falar sobre pré-serviço. Eu me pergunto se houve um treinamento pré-serviço, pré-existência. Ele trabalha com alunos da BYU que estão tentando se tornar professores do Instituto do Seminário. Suas designações incluíram a de professor do seminário, é claro, e a de diretor assistente principal de área. Ele se formou na Universidade Brigham Young, em casamento, família e desenvolvimento humano, fez mestrado no estado de Utah, em família e desenvolvimento humano, e doutorado na Faculdade Americana de Educação e Liderança Educacional. Ele gosta de estar ao ar livre, jogar pickleball e estar com sua família. Serviu missão no Panamá, na cidade do Panamá, e conheceu sua amada esposa na Universidade Brigham Young. Eles têm 4 lindas filhas. Eles moram em Payson. Matt, estamos muito felizes por tê-lo conosco. Deveríamos ter um pré-serviço, um pré-treinamento para o pré-follow him. Acho que já fizemos isso hoje, não foi? Sim, mais ou menos. Antes de apertarmos o botão de gravar, estamos aqui há 1 minuto. Sim, estamos aqui há algum tempo, mas gostei muito porque tenho 2 de meus amigos aqui e o John também. Acho que ele está se referindo a João, o revelador. Qual deles é seu amigo? Sim, John. Quando você conhece alguém por quase 3 décadas, você tem uma noção de quem a pessoa realmente é. Matt Hinton é bom até o fundo do poço. Ele e eu estivemos juntos em circunstâncias diferentes. Nossa primeira vez trabalhando juntos foi em um programa chamado EFUI. Agora ele se chama FSUI. Trabalhamos juntos em Lawrence, Kansas. Ainda me lembro como se fosse ontem, Matt. Foi muito bom trabalhar com você. Não há nada melhor. Qualquer pessoa que estiver na seção de Lawrence, Kansas, precisa nos enviar uma mensagem no YouTube hoje para que possamos ter uma reunião das 19 centenas. Matt é um discípulo de Cristo por completo. Sua esposa está apenas um passo acima dele. Cerca de 4 degraus acima de mim. Certo. É aí que ela está. Como todos nós. Ei, John, Matt, vou ler o manual. Vem e segue-me. Vamos começar? Vamos nos divertir um pouco.
A lição se chama Eu Vos Guiarei. Está na seção 77 a 80. Como falamos menos de 2 anos depois que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada, ela tinha mais de 2.000 membros. É como uma estaca e estava crescendo rapidamente. Em março de 1832, Joseph Smith se reuniu com outros líderes da igreja para discutir os negócios da igreja, a necessidade de publicar revelações, comprar terras para fazer reuniões e cuidar dos pobres para atender a essas necessidades. O Senhor chamou um pequeno número de líderes da igreja para formar a Firma Unida, um grupo que uniria seus esforços para promover a causa do Senhor nessas áreas, mas mesmo em tais assuntos administrativos, o Senhor se concentrou nas coisas da eternidade. Em última análise, o propósito de uma gráfica ou de um armazém, como tudo o mais no reino de Deus, é preparar seus filhos para receber um lugar no mundo celestial e as riquezas da eternidade. Se essas bênçãos forem difíceis de compreender neste momento, em meio à agitação da vida cotidiana, ele nos assegura: tende bom ânimo, pois eu vos guiarei. Eu adoro isso. Mesmo em questões administrativas, o Senhor está dizendo: deixe-me ensinar ao longo do caminho. Deixe-me mostrar algumas coisas em que você talvez não tenha pensado. Com isso, Matt, como você quer fazer isso? Sei que todas essas sessões são diferentes umas das outras. Há um pouco de um tema comum, porém, no que se refere ao fato de o Senhor nos conduzir a algum lugar. O Senhor está tentando, obviamente, com a sessão 76, sobre a qual você acabou de falar, aquela visão marcante que alterou a maneira como os santos pensavam sobre o reino celestial e os outros reinos, e o que o Senhor está providenciando para nós, onde Ele quer que cheguemos, qual é a meta principal que o Pai Celestial tem para nós. Esta é uma sessão em que combinamos algo espiritual e temporal para realmente destacar o verdadeiro propósito do Senhor no que Ele está fazendo no mundo hoje. Podemos ver isso hoje em comparação com a época em que o propósito da restauração era trazer seus filhos de volta a Ele. Veremos isso nos assuntos temporais e espirituais. Não sei se você ouviu isso, mas eu ouvi isso na última conferência geral. A necessidade de ter um relacionamento com o Salvador Jesus Cristo. O Salvador está tentando criar meios pelos quais possamos conhecê-lo melhor e entendê-lo melhor. E acho que é isso que ele está tentando ajudar esses santos a realmente entenderem quem ele é, quais são seus objetivos finais, e espero que seja isso que façamos. Você quer entrar no assunto? Vamos lá. Gosto do foco que você está nos dando. O que o Salvador está tentando revelar sobre si mesmo nessas sessões? Dessa forma, mesmo que uma seja sobre o livro de Apocalipse e a outra sobre a Firma Unida, ainda temos o objetivo comum de procurar saber onde está o Salvador nisso. Fico grato por isso. Uma das habilidades que tento ensinar aos nossos professores é como ter uma abordagem centralizada em Cristo. O ensino centralizado em Cristo requer aprendizado centralizado em Cristo. Como você aprende sobre o Salvador com suas palavras, o que ele está tentando ensinar? Uma das coisas que eu gostaria de fazer hoje é, se as sessões 77 a 80 fossem os únicos livros das Escrituras que tivéssemos apenas capítulos, se não tivéssemos nenhuma outra Escritura, o que elas revelariam sobre o Salvador, sobre o Pai Celestial, seu caráter e seus atributos? Quero que todos pensem sobre isso. Vou colocar a questão desta forma ao estudarmos hoje. O que você aprende sobre a misericórdia, a proteção, a força, o poder, os desejos e os motivos do Salvador?
O que aprendemos sobre seus motivos em tudo que ele está fazendo nessas sessões? Se colocarmos isso nesse contexto e quando chegarmos a 77, estivermos falando sobre o Apocalipse do livro do Apocalipse, que significa revelar o que ele está tentando revelar. Bem, ele está tentando se revelar. E se você for ao capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, precisamos fazer um pequeno histórico aqui. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que estas coisas devem acontecer em breve. Dr. Frederick, vocês já o tiveram aqui antes, ele tem um ótimo artigo. Se as pessoas quiserem dar uma olhada, talvez possamos conectá-lo às notas do programa ou algo assim, mas abordagens interpretativas do livro do Apocalipse por Nicholas Frederick. Ele faz essa declaração como uma das 3 coisas que devemos ter em mente. Lembre-se sempre das primeiras palavras do livro A Revelação de João, um servo de Deus que foi dada a ele, Jesus Cristo, e então ele simplesmente diz que é exatamente isso que João está fazendo para seus leitores, puxando o véu para trás, revelando-nos quem Jesus Cristo realmente é. O nome Jesus aparece com moderação no livro do Apocalipse, cerca de 12 vezes, mas sua influência e sua importância estão por trás de cada versículo. É isso que veremos e é isso que o Pai Celestial e o Salvador revelarão a Joseph aqui. Deixe-me ensiná-lo sobre quem eu sou, quem é meu filho, o que realmente queremos fazer no mundo e o que a restauração do Evangelho realmente significa. Só para dar um pouco de contexto, Joseph, na sessão 45, eles estavam traduzindo no início da história da igreja, poucos meses após a restauração, eles estavam traduzindo a Bíblia na sessão 45. Disseram-lhe, pare de traduzir o Antigo Testamento. Comece a traduzir o Novo Testamento. O contexto disso na seção 45 está no versículo 60 que diz: e agora vejam, este é o versículo 45 de Doutrina e Convênios 45. Agora, eis que vos digo que não vos será dado saber mais nada a respeito deste capítulo. E ele está se referindo a Mateus 24. Essa revelação que ele está buscando entender é o capítulo em que os apóstolos vão até Jesus e perguntam: quando voltarás? Ele diz, vocês não saberão mais nada a respeito desse capítulo até que o Novo Testamento seja traduzido e todas essas coisas sejam reveladas. Joseph começa a traduzir o Novo Testamento. Ele vai até 1833, mas em 1832, em março, é quando chegamos a esse ponto em que Joseph está chegando ao livro de Apocalipse. Ele teve algumas visões que foram de sua tradução do Novo Testamento. Os estudiosos chegaram à conclusão de que isso provavelmente foi recebido entre 4 e 20 de março. Se for no final desse período, dentro de 5 dias, Joseph será arrastado para fora de sua casa em Hiram, Ohio, e espancado juntamente com Sidney Rigdon. Isso será em 25 de março. 76 chegou no início de fevereiro. O que aconteceu é que realmente alterou o que as pessoas pensavam que essa restauração era em suas mentes, muitas delas, uma restauração da igreja do Novo Testamento. O que Deus está mostrando é que isso é muito maior do que apenas a nova e eterna aliança. É muito maior do que esses primeiros santos sequer imaginavam. Muitos deles lutam contra isso e é por isso que se voltam para atacar Joseph. É aí que chegamos ao capítulo 77. Agora, antes de entrarmos no 77, quero realmente nos lembrar da estrutura aqui. O que estamos aprendendo? O que o Salvador está tentando nos ensinar sobre si mesmo ao estudarmos a sessão 77?
Provavelmente precisamos ir para o capítulo 4, porque ela é aqui que ele está. Se você tem o capítulo 4 de Apocalipse, eu não sei quanto a você, mas, cara, eu preciso fazer isso mais vezes. Em meu estudo pessoal das Escrituras, Robert Millet disse que muitas revelações foram recebidas entre 1831 e 1833, porque Joseph teve esse estudo intensivo das Escrituras, em que ele fazia perguntas e Deus o respondia. É por isso que vem a sessão 77. É por isso que a maioria das nossas sessões foi recebida, porque estamos estudando intensamente as Escrituras, tentando descobrir o que o Senhor quer para nós. Eu provavelmente poderia fazer um trabalho muito melhor em meu estudo das Escrituras se realmente fosse até o Senhor com algumas perguntas. Versículo 1, revelação para o capítulo 4, vamos começar por aí, porque acho que isso deve dar uma ideia do que ele está perguntando ao traduzir o Novo Testamento, né? O livro de Apocalipse é, como João disse anteriormente, uma nova linguagem. É como falar um gênero diferente, como se estivéssemos em um país estrangeiro. Não entendemos a língua e isso é proposital, porque há algumas coisas que João está tentando nos ajudar em relação à nossa própria espiritualidade, a discernir enquanto ele pinta esses quadros e a esconder algumas coisas das pessoas que não são sensíveis e espiritualmente sensíveis o suficiente também. Ao estudar o livro do Apocalipse, notei algumas coisas. Primeiro, é muito simbólico. Segundo, se você não conhece o Antigo Testamento, o livro de Apocalipse, não quero dizer que João é um plagiador, mas há muito do Antigo Testamento aqui. Se você não conhecer o Antigo Testamento muito bem, ficará perdido. Eu uso esse exemplo com meus alunos. Se eu dissesse no livro do Apocalipse, se estivesse usando o livro de Mórmon como base, mas alguém nunca leu o livro de Mórmon. Se eu dissesse que vi 2.060 soldados indo para a guerra, alguém que não leu o livro de Mórmon ficaria confuso. O que ele quer dizer? Mas se alguém já leu o livro de Mórmon, saberá do que ele está falando. Ele está falando sobre os guerreiros de Relama. É a mesma coisa com o livro do Apocalipse. É preciso conhecer o Antigo Testamento para entendê-lo. O livro do Apocalipse é uma história análoga do mundo desde o início até o fim. Esse novo e eterno convênio que começou no Antigo Testamento, que começou com a vida pré-mortal que está sendo restaurada, ele usa os símbolos de Ezequiel. Sei que John é um grande defensor das notas de rodapé. Quando você olha para essas notas de rodapé, ele nos conecta às profecias e visões do Antigo Testamento. Se você não as conhece, não tem problema. Não quero que ninguém diga: "Ah, cara, não memorizei o Antigo Testamento." Você está bem. Nem nós três. Outro ponto é entender o contexto das pessoas a quem João está falando. Podemos comparar essas escrituras a nós, mas trata-se do cristianismo do primeiro século, que está sendo seriamente perseguido pelas pessoas ao seu redor. João está tentando transmitir uma mensagem de encorajamento a esses cristãos do primeiro século. É claro que vamos compará-la a nós, é isso que José faz aqui, mas não queremos esquecer com quem ele está falando. Os capítulos 2 e 3 são todas essas cartas para essas 7 igrejas, sejam 7 ou toda a congregação, seja simbólica ou literalmente. Mas esses santos antigos que precisam de alguma esperança estão tentando descobrir como viver suas vidas em um mundo altamente sexualizado. Pense na helenização de tudo, nos desafios que eles estão enfrentando, tentando manter a moral. O Senhor, por meio de João, diz que há uma maneira de superar isso. Se você permanecer conectado ao Salvador, e falaremos sobre isso em 1 minuto no capítulo 5, mas o Salvador vencerá aqui. Acho que foi o Dr. Frederick quem disse que, se eu pudesse resumir tudo isso, Jesus venceria. Sim, certo? Ele vai nos mostrar como Deus é grande no início
ele vai nos mostrar como Deus é grande no final e no produto final. Então, o meio fica escuro. Mas se você conhecer o início e o fim, conseguirá passar pelo meio. É isso que eu acho tão fascinante em 77. Joseph está enfrentando dificuldades neste momento com alguns dos relatos que estão circulando por aí. Estão espalhando rumores sobre Joseph e alguns desses desafios que estão acontecendo, e acho que essa é uma revelação oportuna para ele dizer: deixe-me ensiná-lo sobre mim mesmo. O que vai acontecer aqui e qual é o meu principal objetivo? É isso que encontraremos em 77. Quando ouvi a palavra Apocalipse pela primeira vez, pensei que alguém por aí poderia estar pensando: que frase é essa que vocês estão usando? Apocalíptico. Bem, quando você ouve Apocalipse, eu já ouvi, isso é como uma grande batalha final ou algo assim. Talvez possamos explicar um pouco mais. Apocalipse vem dessa ideia de fim dos tempos, mas apocalíptico, como temos falado, é uma espécie de linguagem. Henk, você mencionou o Antigo Testamento. Você diria que Daniel faz parte da apocalíptica? Pelo menos a segunda metade. Quando estamos falando de apocalíptica como linguagem, Daniel é uma das que você mencionou. Ezequiel, como vocês a caracterizariam? A apocalíptica é como símbolos fantasiosos e selvagens. É assim que vocês fazem? Bem, não teria sido selvagem para eles, mas é selvagem para nós. Eles teriam entendido isso. Sim, Essa era uma língua que eles falavam. é muito normal receber uma carta como essa de um líder da igreja. Lembro que tive uma aula na faculdade sobre redação comercial e o professor dizia: você precisa ser direto, honesto e claro. Você nega ao ouvinte o direito de não entender. Se eu encontrar um erro de digitação em seu projeto final, será um F. Ele precisa ser tão claro e conciso. Sério, precisa ser muito claro e conciso, porque é uma redação comercial. Como sempre digo aos meus alunos, Isaías não fez essa aula. Nós diríamos que aqueles que escreveram Apocalípticos não tiveram essa aula. É uma maneira diferente de escrever, certo? Meu professor do livro do Apocalipse foi Richard Draper. Eu adorava o que ele dizia. Ele disse que se você vai escrever algo super importante e não quer que ninguém o adultere, escreva-o em código. E foi assim que ele nos apresentou a ideia da apocalíptica em código. As pessoas não sabem o que fazer. Devo tirar alguns dos chifres ou um dos olhos? Ou o que devo fazer com esse símbolo? Pelo que li, ele permaneceu bastante intacto, mas está em código e eu adoro isso. 77 ok, aqui está esse código. Tenho algumas perguntas sobre esse livro escrito em código apocalíptico. Mesmo com algumas das respostas dadas, ainda temos de... Sim, É como, ok, é figurativo e literal, porque é uma linguagem simbólica. Se você quiser relacionar isso à maneira como o Salvador, uma das razões pelas quais ele ensinou por meio de parábolas. Se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, então poderá ver o que o Senhor está tentando fazer. Mas há um pouco disso com João, provavelmente porque há um código aqui. Joseph pode fazer algumas perguntas e dizer que ok, me ajude a quebrar esse código. Se eu fosse escrever uma carta para vocês dois e quisesse incentivá-los a lidar com as dificuldades, não queria que ninguém a adulterasse. Eu usaria algo que nós três entendêssemos e que outras pessoas não entendessem. Eu poderia falar do livro de Mórmon para você e, se alguém não tiver lido o livro de Mórmon, pode ficar realmente perdido. Acho que ele faz a mesma coisa com o Antigo Testamento também aqui. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Quando me deparo com algo como a seção 77, penso em uma de minhas declarações favoritas. John já a disse provavelmente uma dúzia de vezes aqui, de Richard L. Evans. Ele disse que é bom ser fiel, é melhor ser fiel e competente. Acho que o que Joseph está tentando nos mostrar é que somos fiéis, mas quero entender essas coisas.
Quero ser capaz de ler as Escrituras e lê-las de maneira responsável. Chegar à intenção do autor e ao que o Senhor espera que eu encontre. Talvez a sessão 77 seja um exemplo para todos nós. Como você disse, Matt, é entrar nas Escrituras, fazer algumas perguntas e obtê-las como resposta. Deus está nos deixando respostas. Como Ele tem trabalhado com seus filhos desde o início até agora, e algumas das coisas que estão lá e por que as temos, é porque Ele disse que esse era o problema que eles estavam encontrando. Esses são os problemas que a igreja primitiva estava enfrentando. Esses são os desafios com os quais eles estavam lidando, e é assim que eu os ajudo. Por meio de meus apóstolos, é assim que eu os ajudo. Cada capítulo tem algo a ver com isso, certo? A intenção do autor inspirado era deixar um registro de como Deus resolve os problemas para nós. Para eles na época, mas para nós também. A necessidade de ir às Escrituras com as perguntas certas, entender com quem ele está falando e o problema que ele está tentando resolver e como isso se parece para nós e como essa solução se traduz. Essa também é uma maneira divertida de ver as Escrituras. Talvez seja uma analogia boba, mas às vezes penso que o estudo intenso das Escrituras é como ir à academia. No princípio, não quero ir, mas fico feliz quando vou, e se conseguir adquirir o hábito, é muito mais fácil se eu conseguir adquirir o hábito diário de entrar nas Escrituras e dizer: quero muito entender. É uma experiência que alarga a mente. Pode ser difícil. É muito mais fácil pegar o celular e rolar a tela em vez de ir para academia e fazer coisas difíceis, porque ao ler o livro de Apocalipse, a mente vai se alongar um pouco. O presidente Nelson diria que são aprendizes preguiçosos. Sim. Acho que ele usa essa frase e todos vocês já tiveram essa experiência de fazer a pergunta certa e ouvir a voz do Senhor falar com você por meio das Escrituras. Quando temos essa experiência, voltamos a ela, ela se torna menos sobre as palavras na página e mais sobre as palavras que estamos ouvindo do céu. O dicionário da Bíblia diz que você ora em nome de Cristo quando as palavras dele permanecem em você. Então, é possível pedir que Deus conceda, mas como podemos fazer com que suas palavras estejam em nós de forma a nos conectar com ele? É assim que somos guiados. Acredito na mesma coisa, mas me sinto um pouco hipócrita, porque meu trabalho é ler as Escrituras e tentar entendê-las. Não acho que ninguém que esteja ouvindo deva ficar se lamentando dizendo: eu sou um péssimo leitor das Escrituras. Acho que eu também seria se isso não fizesse parte do meu trabalho. Mas faço isso porque faz parte do meu trabalho. Descobri a alegria de sentar-me com as Escrituras, realmente tentar entender, deixar minha mente realmente pesquisar e pensar, examinar histórias e doutrinas, conectar capítulos, encontrar capítulos, irmãos. Tem sido uma experiência muito agradável. O presidente Hinckley foi o único que poderia dizer que isso se torna um caso de amor com a palavra de Deus. Também com relação ao seu ponto de vista com os ouvintes lá fora, descobri que Deus está realmente ansioso para saltar do céu e fazer com que as pessoas saibam que Ele reconhece qualquer esforço que façamos, qualquer energia que coloquemos. O Senhor salta do céu para nos fazer saber que Ele reconhece esse esforço também. Sim, acho que Ele está ansioso para abençoar. Bem, deveríamos entrar no 77 um pouco. Sim, vamos fazer isso. John, você quer pegar o versículo 1, 2 e talvez o Hank 3 e 4? Certo? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois disso, olhei, e eis que uma porta se abriu no céu, e a primeira voz que ouvi foi como a de uma trombeta falando comigo, que dizia: suba aqui
e eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois. Versículos bastante notáveis. Uma porta se abriu, João recebeu uma olhada. Quero dizer, imagine que você entra em uma sala e a porta está aberta e você dá uma espiada. Agora você está na sala do trono de Deus. É isso que estamos vendo aqui. Ele vê um sentado no trono, então podemos ver 3 e 4. Você entendeu? Ele já pegou emprestado de Isaías. Eu lhe mostrarei essas coisas que devem acontecer daqui em diante. Se você é um leitor do Antigo Testamento, você pensa, espere, eu já ouvi isso antes. Versículos 3 e 4. E o que estava sentado era semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônica. E havia um arco-íris ao redor do trono, semelhante a uma esmeralda, e ao redor do trono havia 24 assentos, e via sentados sobre esses assentos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E vou ler aqui a 5ª e a 6ª. Do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Muito bem, vamos examinar esses 6 versículos. Se você é alguém, que perguntas você tem? Se você é qualquer pessoa no mundo e lê esses 6 versículos, que perguntas lhe vêm à mente? Sim, com certeza. Quero dizer, mesmo que você seja um leitor informado das Escrituras, você vai pensar, não sei o que é um jaspe ou uma pedra de sardinha. O que é o arco-íris? Sim, 24 deve ser simbólico. 24, ele realmente vê 24 pessoas? Como é um mar de vidro? Certo? Sim, é exatamente isso que Joseph faz. Joseph está lendo esses versículos. Não sei por que ele não perguntou sobre outras coisas. Você poderia ler versículo por versículo e dizer, ok, bem, o que é isso? Mas por alguma razão, Joseph escolheu coisas específicas para perguntar. Quando Doutrina e Convênio 77, qual é a primeira coisa que ele quer saber? O primeiro versículo é uma pergunta. O que é o mar de vidro mencionado no 4º capítulo e 6º versículo do Apocalipse? Não sei se essa teria sido minha primeira pergunta, mas foi a pergunta que Joseph fez. Ele vê Deus sentado em um trono cercado por jaspe, pedra de sardinha e esmeralda, e esses trovões e relâmpagos, essas 7 lâmpadas que provavelmente simbolizam as 7 igrejas. Se você olhar para a nota de rodapé dos 7 espíritos, você tem os 7 servos das 7 igrejas do capítulo 1, a que estamos nos referindo aqui, e então as cartas que descobriremos em 1 minuto, os 24 anciãos lá, porque ele fez essa pergunta também. É interessante que ele perguntou sobre esse mar de vidro como um cristal. Agora vamos voltar e pensar, se esses fossem os únicos capítulos das Escrituras que tivéssemos, o que o Salvador estaria tentando revelar sobre si mesmo? Quando obtivermos a resposta para isso, se estivermos pensando no que o presidente Nelson tem tentado enfocar na última conferência, ele diz, não sei quando será a segunda vinda, mas o que sei é que estou sendo impressionado com o fato de que precisamos nos preparar para aquele grande juiz, grande e terrível dia, certo? O que o Salvador está tentando revelar sobre si mesmo, que nos daria esperança de que esse será um dia em que venceremos. O que aprendemos sobre ele que nos daria confiança para construir esse relacionamento com ele? Isso é o que aprendemos com a resposta. A resposta aqui é: qual é a resposta para isso? A resposta é a terra em seu estado santificado, imortal e eterno.
Sabe o que eu adoro aqui, Matt? É que o Senhor não faz exatamente o que todos nós acabamos de fazer. Se Joseph me fizesse essa pergunta, eu diria: ok, bem, Joseph, ouça, temos que entender a natureza da literatura apocalíptica. Temos de voltar à história do primeiro século. O Senhor não faz isso. Eu gostaria de observá-lo como professor. Gosto de aprender a maneira como o Senhor ensina. Ele usa respostas simples e sucintas. É a terra em seu estado santificado, imortal e eterno. Agora Joseph tem seu rumo. Ele tem um ponto de partida para servir. Um bom professor faz isso. Vou lhe dar algo que você pode entender. Algo que você possa dizer: ah, entendi. Vamos nos estender a partir daí, um pouco de cada vez. Sim, se pensarmos nisso, na nota de rodapé, ele está dizendo: deixe-me ajudá-lo a começar com o fim em mente. E se colocarmos isso nas palavras do presidente Nelson, diríamos: deixe-me ajudá-lo a pensar no celestial. E ele diz que o mar de vidro sobre o qual Deus está sentado é a terra em seu estado celestial, em sua forma glorificada. Mas há mais do que isso. Joseph, então, ensina um pouco mais sobre isso. Quando você entra na seção 130, há alguns outros detalhes na seção 130 que nos ajudam. O que o Salvador está tentando nos ensinar sobre seu caráter, o caráter do Pai. O que há neles que nos permite confiar e ter segurança no que ele está nos revelando? Seção 130, versículos 1 a 9. Essas são as sessões em que Joseph corrige algumas falsas doutrinas que foram ensinadas sobre essa ideia de que o Senhor habita em nosso coração, e essa é uma antiga noção sectária. O contexto disso é muito interessante para mim. Veja o versículo 1. Quando o Salvador aparecer, nós o veremos como ele é. Veremos que ele é um homem. Veremos que ele é um homem como nós. Então, sempre citamos essa escritura, mas geralmente a citamos fora do contexto, porque estamos falando da mesma socialidade que existe entre nós, mas, na verdade, ela está no contexto de um relacionamento com Jesus Cristo. A mesma sociabilidade que existe entre nós aqui existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna. Glória essa que não desfrutamos agora. Essa ideia de que no Salvador teremos o relacionamento que estamos construindo com Ele. Essa mesma socialidade que criamos aqui continuará. Sim, agora ele continua e diz algumas outras coisas sobre isso. Vamos ver os versículos 4, 5, 6 e 7. Você quer continuar aí, Hank? Sim, Joseph faz uma pergunta aqui que ele vai responder. Versículo 4. Ele diz que esta é a pergunta. A contagem do tempo de Deus, do tempo dos anjos, do tempo dos profetas e do tempo do homem não está de acordo com o planeta em que eles residem? A resposta é sim. Mas não há anjos que ministram nesta terra, mas aqueles que pertencem ou pertenceram a ela. Os anjos não residem em um planeta como esta Terra, mas residem na presença de Deus, em um globo como um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas para a glória deles são manifestas, passadas, presentes e futuras, e estão continuamente diante do Senhor. No versículo 8, o lugar onde Deus reside é um grande Urim e Tumim. A resposta que recebemos do Senhor foi que é a terra em seu estado santificado, imortal e eterno. E José acrescenta mais tarde: aprendemos algumas coisas. O Senhor acrescenta a isso que se trata de um grande Urim e Tumim. E nesse Urim e Tumim, se você olhar para o versículo 7, verá que o passado, o presente e o futuro são vistos por meio dele. Deus está sentado nesse trono em um grande Urim e Tumim, que lhe permite conhecer e, bem, por ser quem é, ele sabe que todas as coisas estão presentes diante dele. Não há tempo, não há passado, presente ou futuro. Ele sabe de tudo porque vê tudo.
Quando penso no que isso me ensina sobre o caráter de Deus e o caráter do Salvador, aqui adoramos seres que conhecem o começo desde o fim, que têm um plano imutável, imutável e inconquistável. O Elder Henlund falou que às vezes, quando pensamos na segunda vinda, pensamos nessa escrita apocalíptica, pensamos nas feras e nas coisas assustadoras sobre as quais o Elder Henlund falou na última conferência, né? Que às vezes pensamos na segunda vinda com medo e apreensão, mas a pessoa que está no controle de tudo isso é alguém que conhece o começo e o fim. Ele sabe como preparar nosso estado. Agora você pensa no oposto. Paulo diz que olhamos através de um vidro escuro, então ele diz que vemos através de um vidro escuro, mas depois face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Nosso mar de vidro, nosso Urim e Tumim não é tão claro porque não estamos onde Deus está. Eu vejo o que está acontecendo agora, vejo o que está acontecendo no momento, vejo o que está acontecendo em minha vida, as circunstâncias em que me encontro. Acho que é por isso que o presidente Nelson diz que se nos concentrarmos no Salvador, isso é mais importante do que as circunstâncias de nossa vida, porque seu copo é claro e puro e ele conhece o começo e o fim. Ele revela algo sobre seu caráter nesse versículo que deve nos dar confiança e esperança. Um exemplo de como Deus está se preparando para isso, quando falamos sobre as 116 páginas, a perda delas, tudo isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Deus está dizendo a Joseph: ei, não acho que seja uma boa ideia deixar Martin levar essas páginas. Ei, Nefe, você provavelmente deveria escrever outro registro. Incrível. Não, Joseph, não sei se essa é uma boa ideia. Ei, Nefe, vamos realmente colocar outra. Essa é a capacidade do Deus que adoramos, que se senta em um trono, em um mar de vidro, que é um Urim e Tumim, que todas as coisas estão diante dele, que todas as coisas são resolvidas por causa dele. É isso que esse versículo me revela sobre o Salvador, né? Aqui está o Senhor falando com Nefe, Mormon e Joseph ao mesmo tempo, todos em épocas diferentes, certo? Aqui está Mormon em 400 antes de Cristo. Aqui está Nefe em 600 antes de Cristo. Aqui está Joseph em 1827. Ele está dizendo que essa é uma ideia terrível. Eu adoro isso, Matt. Essa é uma ideia ruim. Nefe, é melhor você escrever isso. Mormon, é melhor você colocar isso. Joseph, essa é uma ideia muito ruim. Nefi, você está nisso. Mormon, você está escrevendo isso. Esse é um Deus que você pode adorar. Que tipo de esperança isso proporciona, né? Que nosso Deus senta neste trono com essa capacidade. Pense nos ouvintes que estão por aí lidando com coisas difíceis, desafios difíceis. O copo parece tão escuro. Como você se conecta com o Salvador de uma forma que possa ver através do vidro dele? Minha irmã tinha essa perspectiva de vida. Ela não deveria ter, não sei de onde ela tirou isso. Acho que era apenas sua fé, mas tem uma irmã que faleceu há 2 anos. Ela teve diabetes quando tinha 8 anos. Não cuidava muito bem dela. Durante toda a adolescência, ela foi para o hospital e saiu do hospital, e isso causou todos os tipos de danos ao seu corpo. Quem sabe o que o diabetes faz, sabe que é terrível. Quando chegou aos 20 e poucos anos, ela começou a se cuidar um pouco melhor. Ela sai em uma missão, serve em Fresno. Ela tem de voltar para casa mais cedo porque tem retinopatia diabética. É quando a retina se desprende. Ela volta para casa, ela ganha um olho de vidro. Ela tem um olho de vidro que eles fazem para que ele possa rastrear. Eventualmente o outro olho começa a falhar também. Bem, ela acaba ficando totalmente cega. Ela decide que vai escrever livros, começa a publicar alguns livros por conta própria e fica conhecida como a autora cega e acaba tendo 2 filhos e se casando. Ela perde os rins. Meu irmão lhe dá um rim. Alguns anos depois, ela acaba tendo que receber um pâncreas.
Na época, ela não era mais diabética, mas o dano foi causado em seu corpo. Todas as coisas pelas quais essa irmã passa e ainda assim nunca conheci uma pessoa mais alegre, feliz que conquistasse o mundo. Isso sempre me deixou perplexo. Eu não entendia direito. Ela teria todos os motivos para ser amarga, irritada e chateada, mas não era assim. Ela tinha um relacionamento com Jesus Cristo e uma compreensão de um quadro maior, um quadro celestial, pensante, que não a deixava atolada em alguns dos desafios pelos quais estava passando. Acho que ela confiava em um Deus que conhecia o começo e o fim. Às vezes isso é difícil de fazer. Pensamos quando estamos passando por isso. Não é fácil pensar dessa forma. Algumas coisas aqui, uma delas é Isaías 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele poderia acrescentar: eu vejo coisas que vocês não veem. Vocês não podem ver com seus olhos naturais, no momento presente, o desígnio do seu Deus. Você não pode ver o que eu vejo. Matt, você nos mostrou a seção 77 e a seção 130. Notei que elas têm 10 anos de diferença. Uma coisa que podemos ver é que Joseph Smith estuda as escrituras. Quero dizer, olhe para isso. Ele ainda está falando sobre a mesma ideia que ele estava perguntando sobre na seção 77, 10 anos depois, ela cresceu. Ele aprendeu mais sobre ela, está aplicando-a de maneiras diferentes. Segundo, o livro de Apocalipse está ajudando os santos do primeiro século a entender Deus. Está ajudando Joseph e os santos de 1832 a entenderem Deus. O que, por sua vez, está ajudando os santos de 2025 a aprenderem sobre Deus. Esse é o aspecto incrível das Escrituras. Vamos voltar à fonte aqui. João está escrevendo para essas 7 congregações que estão lutando interna e externamente, e a primeira mensagem é que temos um Deus que sabe tudo, que vê tudo, que vê o passado, o presente e o futuro. Vocês estão em boas mãos. Podemos falar sobre as coisas, mas desde o início estamos em mãos muito capazes. Adoro o fato de Deus expandir nossa visão para dizer: eu tenho você. Sempre o tive e sempre o terei se você me tiver. Eu tenho você e sempre tive. Seja na igreja dos tempos antigos, na minha irmã ou em qualquer coisa que nossos ouvintes estejam passando agora, se você me tiver, eu tenho você. Acabamos de ler 2 versículos de 77, os poucos versículos de Apocalipse. E você pode parar e dizer: tudo bem, estou lutando, estou sofrendo, estou confuso, mas tudo volta ao primeiro princípio, a fé no Senhor Jesus Cristo. Acreditamos em Deus, o Pai eterno, em seu Filho Jesus Cristo. Adoro a maneira como você começou isso, Matt. Não se trata apenas de entender o livro de Apocalipse. É voltarmos mais para o caráter do Senhor. O que vejo é que ele não é um Deus indiferente e desinteressado que nos criou e se afastou e pensou: o que será que vai acontecer ali? Fico pensando no que o Elder Keeron disse. Ele nos persegue incansavelmente. Ele é um Deus envolvido bem aqui. O que estamos aprendendo sem que ele diga é que vou revelar coisas a vocês. Eu lhe direi, se você pedir, que temos um Deus que está disposto a falar conosco. Que bom! Em vez de dizer: as segundas vindas serão ótimas e terríveis, mas não vou lhe dizer nada. É muito melhor ter algumas expectativas para poder olhar ao redor e dizer: uau, é verdade, isso deveria ter acontecido. Sim, isso deveria ter acontecido.
O que, na verdade, nos leva diretamente às próximas duas perguntas e versículos, porque as respostas a elas dizem muito sobre qual é o desejo de Deus para nós. Faremos mais duas perguntas na segunda e na terceira, mas se estivermos pensando no que isso nos ensina sobre os motivos de Deus, os motivos do Salvador, quais sempre foram, desde os primórdios da antiguidade até hoje, é interessante o que esses dois versículos nos ensinam sobre os motivos dele. Ao analisarmos as respostas, vamos fazer as duas perguntas e depois as respostas, mas o que as respostas nos ensinam sobre seus motivos? Aqui está a pergunta número 2. O que devemos entender pelas 4 bestas mencionadas? No mesmo versículo, se voltarmos à Revelação, perguntamos sobre o mar de vidro, mas nesses 2 primeiros versículos há alguns animais. São 4 animais cheios de olhos na frente e atrás, no versículo 6. Ele diz, quais são essas bestas de que se fala? No mesmo versículo, a resposta, John, você quer ler isso? São expressões figurativas usadas pelo revelador John. O que significa o quê? Figurativo significa que é simbólico. Sim, Eles devem representar algo, sim. são expressões figurativas usadas pelo revelador João ao descrever o céu, o paraíso de Deus, a felicidade do homem, dos animais, dos répteis e das impurezas do ar. Hank, meu gato está incluído aqui? Definitivamente não está com a felicidade do homem. Tudo depende do tipo de gato que você tem, John. Se você quiser esse gato, pode ficar com ele. O que é espiritual está à semelhança do que é temporal, e o que é temporal está à semelhança do que é espiritual. Está tudo claro? Sim, está tudo claro, certo? O espírito do homem, à semelhança de sua pessoa, como também o espírito da besta e de toda outra criatura que Deus criou. Essa é uma daquelas que você tem de ler devagar, não é? O que você está aprendendo sobre os motivos de Deus? O que são as bestas que estão na sala do trono de Deus? Bem, elas são uma representação figurativa de quê? As criações de Deus. As criações de Deus, todas as suas criações, todas as criações que ele já fez, tudo está numerado diante dele. Esses animais representam todas as coisas que Deus ama e nas quais ele está interessado e nas quais ele investiu. Isso é importante. No versículo 3, as 4 bestas estão limitadas a bestas individuais ou representam classes ou ordens que se tornaram figurativas agora. Ele diz que se limitam a 4 animais individuais, que são mostrados a João para representar a glória das classes de seres em suas ordens ou esferas de criação destinadas ao gozo de sua felicidade eterna. Portanto, acho que você deve examinar esses 2 versículos juntos, pois o que eles ensinam sobre os motivos de Deus, o Deus nessa sala do trono, que conhece o princípio e o fim. O que ele nos ensina sobre os motivos dele com todas as suas criações, onde quer que elas estejam. O que você acha? Acabei de sublinhar, no versículo 2, a felicidade do homem. Uau! É mesmo? É com isso que ele está preocupado. A resposta no versículo 3, o gozo da felicidade eterna. Estou ouvindo que o homem é para que tenha alegria. Estou ouvindo. Qual é o fim de tudo isso? Henke, você se lembra de nossa discussão com o Dr. Gerrit Dirkmaat sobre um Deus que está zangado conosco e nos abomina? Os ensinamentos de algumas coisas que Joseph Smith deve ter ouvido. E então você vê isso. Ele realmente planejou e preparou nossa felicidade. Estou vendo aqui, Matt, que Deus, como você disse, no versículo 2, eles representam suas criações, seu investimento, seu trabalho. O que Joseph está perguntando no versículo 3 é tudo a mesma coisa para ele? Sim. E ele está dizendo, não, não, não. Cada um está em sua ordem ou esfera de criação. Tenho quase prioridades com minhas criações. Quero que todas elas desfrutem da felicidade eterna, mas isso não significa que sejam todas iguais.
Sim, em qualquer esfera ou ordem em que foram criadas, mas todas têm uma medida de sua criação a ser cumprida. Essa será uma felicidade eterna, seja qual for o aspecto dessa criação. Sim, mas seu propósito é a felicidade eterna para tudo o que ele criou. Como é bom ouvir isso. Conhecer o caráter de Deus, Se pensarmos nesses versículos novamente no contexto de que falamos, se esses fossem todos os versículos que tivéssemos que estudar, uau! Deus revela em cada capítulo seu caráter e seus motivos. Nós já falamos um pouco sobre o caráter de Deus. Bem, os próximos versículos revelarão seu poder para fazer isso. Voltando aos outros versículos, pensemos em 2 Nef 2, versículo 25. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Essa palavra alegria está na nota de rodapé de 2 Nef 2, versículo 25. É o único lugar em que já encontrei uma definição para a palavra alegria. Ela é definida ali como potencial de se tornar como Deus. Se você pensar sobre isso, é isso que é alegria. Cristo, em Hebreus, diz que a alegria que lhe foi proposta foi o que lhe permitiu sofrer. Nosso potencial para nos tornarmos como o Pai é a alegria que permitiu que ele passasse pelo que passou. Mas se a alegria é um potencial para nos tornarmos como Deus, posso estar sofrendo agora mesmo, e isso não muda a minha alegria. Posso estar tendo um dia ruim, desde o mais simples até o pior sofrimento que existe, porque nos versículos 2 e 3, por causa do que aprendemos sobre Deus até agora, minha alegria está intacta. Só preciso aprender a confiar nesse ser que é o Criador do céu e da terra. sim, estou adorando isso até agora. Nunca li uma sessão como essa no passado, em que o Senhor está usando o capítulo 4 de Apocalipse, descrevendo o plano de salvação, o porquê por trás do plano de salvação. Agora, você disse que vamos chegar ao como e quem. Quem são essas pessoas nas quais ele está tão interessado? Quem são esses 24 anciãos, essas 7 igrejas? Por que ele está tão interessado nelas? O que ele vai fazer? Vamos descer e fazer de 8 a 11, mas o que ele vai fazer? Qual é o propósito dele nas passagens de 8 a 11? Quem vai fazer isso? Quem vai cumpri-lo e quem ele vai usar para fazer isso acontecer e levar a cabo a salvação de todos os seus filhos? O que é fascinante vê-lo se revelar nessas perguntas simples que Joseph faz. Ele delineia muito de seus propósitos. Não sei se Joseph era específico para essas perguntas ou quer que seja. Essas perguntas descrevem particularmente o que Deus está fazendo e começou a fazer com esses dias antigos, as igrejas antigas. O que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando reuni-las. Ele estava tentando Ele estava tentando trazer-lhes esperança e paz. E estava tentando ajudá-los a encontrar consolo e confiança no que lhes foi ensinado, sem se perderem no mundo em que estavam se envolvendo. É isso que ele está fazendo neste capítulo. Ele está se revelando e revelando qual é o seu plano. Um rápido resumo do 4. Você percebeu que ele tem algumas perguntas sobre os olhos e as asas, né? Está bem claro que os olhos representam a luz e o conhecimento, né? Ou seja, estão cheios de conhecimento, e as asas representam o poder de se mover e agir. Essas criações têm a capacidade de inteligência, luz e conhecimento, e o poder de agir por si mesmas, de escolher, mas também revelam um pouco sobre Deus. Ele tem essas bestas. Se você observar o número de asas e coisas do gênero, Cristo tem poder perfeito e conhecimento perfeito. Deus tem esse entendimento perfeito para nos ajudar a cumprir a medida de nossa criação, que é sobre o que acabamos de falar. Em seguida, temos 5 anciãos. O que entendemos por 4 e 20 anciãos, né? Devemos entender que esses são os anciãos que João viu, né?
Esse é um grupo específico de pessoas. Pois esses são os 24 anciãos que foram fiéis nas 7 igrejas. Não sei se foram martirizados ou o que quer que tenha aparecido, mas foram fiéis no ministério e estão no paraíso de Deus. Esse é o capítulo 4, nós fomos revelados. Agora vamos para o capítulo 5. Vamos à revelação do capítulo 5. Adoro Apocalipse 5. Se você quiser aprender sobre Jesus Cristo e quem ele é, esse é um ótimo capítulo para aprender sobre ele. Há algumas coisas poderosas aqui. Então vamos começar no capítulo 5, versículo 1. Vamos descer um pouco. Joseph não faz tantas perguntas. Temos apenas algumas perguntas aqui no capítulo 6 e 7. Vamos ler um pouco em Apocalipse 5, porque é o favorito de Hank. John, você quer começar com os versículos 1 e 2 e talvez Hank 3 e 4? Depois vamos para o 5. Claro, está bem. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e, no verso, selado com 7 selos. Lembre-se, estamos na sala do trono, aquele Deus sobre o qual acabamos de falar, sentado no trono, e ele tem um livro na mão, certo? Continue. E vi um anjo forte proclamando em voz alta: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Você gostaria de estar nessa sala? Como teria sido isso? Não é tão difícil. Alguém pode ler isso e pensar: estou perdido. Na verdade, você não está tão perdido quanto pensa. Pense em Deus com seu plano de salvação e pergunte quem desempenhará o papel de redentor. Sim, quem vai fazer isso acontecer? Quem vai fazer esse plano acontecer? O livro é este plano. Vamos aprender isso em 1 minuto. Quem vai fazer esse livro? Quem vai cumpri-lo? Quem realmente está lá fora e pode desempenhar esse papel crucial nesse plano? Nos próximos versículos, você vê que João está chateado porque não há nenhum homem no céu. Agora estamos debaixo da terra. Nós até olhamos embaixo dela. Não há ninguém que possa abrir o livro para olhar para ele. Chorei muito porque nenhum homem foi achado digno de abrir o livro, de ler o livro, nem de olhar para ele. Não há ninguém com esse tipo de capacidade que possa fazer o que será pedido ao Redentor desse plano. E isso significa que, veja bem, eu choro muito. Isso não significa que não tenho para onde ir agora, não posso progredir, porque não há ninguém que possa desempenhar esse papel. Não podemos cumprir a medida de nossa criação, sobre a qual Deus acabou de falar nessas criações que ele tem. Tem de haver alguém com o poder e a sabedoria que aprendemos com as asas e os olhos que possam abrir esse livro, cumprir esse plano e fazê-lo acontecer. Verso 5, vá em frente, Hank. Sei que você está empolgado com esses versículos, Hank. Eu fico estranho com isso. Aqui está João. Ele está chorando. Eu nunca vou progredir. Um desses anciãos diz: você pode parar de chorar. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá vai abrir o livro e romper os seus selos. Mas é interessante. Vocês dois, ele olha para ver um leão, mas não vê um leão. Se você parasse no versículo 5, pensaria: ok, o que João vai desenhar? Se ele for fazer um desenho, você verá Aslan. Claro que sim. Certo. Você verá que cada tribo tinha seu estandarte e na tribo de Judá aquele estandarte de leão. E ele virá para salvar o mundo. Esse herói, esse rei da selva, o leão. Sim, mas ele não vê um leão. Ele se vira e vê o cordeiro. Um cordeiro morto tem 7 chifres e 7 olhos. Falamos sobre o fato de os olhos serem a luz e o conhecimento. Ele tem 7. Ele tem luz perfeita, conhecimento, ele tem poder perfeito. Ele vem no versículo 7. Ele, eu diria, aceita seu papel. Eis-me aqui,
envia-me. Você pode sentir a esperança no mundo aumentar onde quer que eu esteja, seja o que for, a esperança, seja nas 7 igrejas, seja nos dias de José, seja nos nossos dias. A esperança que aumenta quando o cordeiro imolado, a palavra grega imolado, abatido, tem 7 chifres e 7 olhos. Agora o Dr. Frederick tem um artigo onde ele comparou seis comentários, e uma das coisas que eu achei realmente interessante sobre esses comentários, sobre esse versículo, diz o seguinte, é de Biale. O livro no capítulo 5 deve ser entendido como uma promessa de aliança de uma herança. Quando visto à luz das 2 identificações acima do livro e do contexto teológico mais amplo do Apocalipse sobre o paraíso perdido e o paraíso reconquistado. Você pensa sobre a confiança no convênio. Ouvimos quando o presidente Nelson fala sobre o que nos dá confiança no convênio, e o que nos dá esse livro é uma promessa do convênio. Quando o Salvador diz, eis-me aqui, Deus fez um convênio para salvar seus filhos, o Salvador tomou para si a responsabilidade de cumprir isso, de tornar esse convênio possível, de tornar essa promessa possível, de ser cumprida sem ele, sem o Cordeiro, não há como, né? É por isso que você sente o choro de John. Eu chorei muito. Não há outra maneira, a menos que o Senhor se apresente, a menos que o Salvador diga, eu farei isso, estamos todos presos. Ele diz, não chore onde quer que você esteja, não chore, há um Salvador, há um Salvador. Vou tentar resumir isso, né, porque nunca vi isso antes. Mas se pegarmos as 4 primeiras perguntas, você poderia colocá-las em grupos. De 1 a 4 é quase nós acreditamos em Deus. De 5 a 7 é o plano de Deus. Da 8 a 11 é realmente o Evangelho e nós. 12 ao restante é a segunda vinda, a restauração e a segunda vinda. Ele vai fazer tudo isso acontecer. Isso não é aleatório. Essas perguntas não são aleatórias, são de tirar o fôlego. Perguntamos, que perguntas você teria se lesse isso? Bem, Joseph fez perguntas específicas. Essas perguntas específicas nos levam ao caráter, ao poder e ao plano. Matt, estou adorando isso. Como você pode perceber, meu coração está batendo forte. Estou muito animado. Estou vendo algo que acho que está correto. Deixem-me perguntar isso a vocês dois. Quando olho para a seção 77, inicialmente, talvez eu veja um monte de perguntas aleatórias sobre o livro do Apocalipse e diga, não precisamos falar sobre isso. É apenas um monte de perguntas sobre o livro de Apocalipse. Mas, Matt, quando você expõe isso, vejo que nas primeiras 4 perguntas aprendemos sobre Deus, quem Ele é e quais são seus motivos. Da 5ª à 7ª, seu plano de salvação. Da 8ª à 11, você nos mostra seu evangelho e nosso papel nele. Se continuássemos, ele falaria sobre as tribos de Israel, selando as tribos de Israel diretamente para ele. Depois temos do 12 até o restante, basicamente dizendo que na segunda vinda ele concluirá seu plano. Ele voltará. Essas não são perguntas aleatórias. Elas são um esboço do evangelho, a simplicidade do evangelho. Isso é lindo? Sim, para mim é maravilhoso que você acabou de resumir. Se você voltar de 8 a 11, isso é sobre esses anjos que Deus tem que enviar ao mundo. Mas há um que diz, espere, não vamos machucar ninguém ainda. Não façam nada, porque temos que restaurar todas as coisas. Temos que levar esse evangelho a todos. Temos que fazer com que todos conheçam as boas novas que acabamos de aprender sobre nosso Salvador Jesus Cristo, que o Cordeiro foi morto. Ele está abrindo esse livro e está cumprindo o plano de Deus. Você desce para 10 e 11. Quem vai ajudar com isso? Quando isso vai acontecer? Vai acontecer nos próximos 6.000 anos, mas quem vai ajudar serão esses 144.000 que são missionários e sumos sacerdotes, coletores que sairão e reunirão.
Se o presidente Nelson está olhando para isso, ele está dizendo que estamos nessa reunião. Às vezes olhamos para a segunda vinda e pensamos nela como se houvesse todo esse mal, a maldade. Olho para esses versículos e penso que há tanta coisa acontecendo que é incrível. Tínhamos templos e reuniões, e o presidente Nelson disse na última conferência que temos um impulso espiritual e mais jovem saindo, e ele anunciou 200 templos desde que se tornou profeta. Não olhamos para o mundo. Às vezes podemos nos perder no que é assustador, mas Deus está realizando uma obra maravilhosa e um assombro que Joseph descreveu para nós. Ou João, o revelador, descreveu para nós. Deus diz: José, aqui está o quadro geral do que vai acontecer. Você fará parte disso. Há 2.000 membros neste momento. Sim, ele faz as perguntas perfeitas. É quase como se o Espírito Santo estivesse dizendo: pergunte esta, porque vamos expor o plano de salvação do começo ao fim em 15 perguntas sobre o livro do Apocalipse. Quero dizer, isso é notável. A sessão 77 acabou de se abrir para mim. O que estamos vendo aqui, e já descobrimos isso antes, é que de vez em quando há coisas que estão escondidas à vista de todos. Adoro essa frase. Sempre esteve lá, mas você nunca viu antes. Acabamos de ver uma sequência, uma ordem. Gosto dessa palavra. Às vezes há uma elegância em algumas das maneiras pelas quais Deus revela as coisas. Você diz: eu senti falta disso, mas tem o que eu ouvi você dizer, Hank. Bem, você disse que a caneta do céu fala de eloquência, mas estou falando de simetria elegante. Você a vê e pensa: olhe para isso. Isso é ordenado, há uma razão para isso ter sido revelado nessa ordem. Gostei do que você disse, Hank. Muito bem. Agora faça esta pergunta, porque estamos seguindo uma sequência aqui. Matt, eu gostaria de poder expressar o que está em meu coração aqui, especialmente essa reunião de Israel. Aqui está ele. Dê uma olhada no final da resposta do versículo 11. Vou usar Israel para trazer todos os que quiserem vir à igreja do primogênito para fazer parte dessa aliança. Todos os que quiserem antes do fim. Se você for para Jacó 5. Então eu ia dizer: eu sabia. Sim, você estava indo para lá, não estava? Eu estava indo. Eu até escrevi Jacó 5, onde ele diz: vamos queimar tudo. Não, vamos fazer mais uma vez. Sim. Mais uma vez. Dá para ver que somos amigos há muito tempo. Sim, pense nisso. Há um texto importante aqui quando se trata de Jacó 5, que eu acho que é muito, muito importante. Veja o versículo 65, Jacó 5, que fala sobre a última reunião que está acontecendo. Quando começam a crescer, eles enxertam os ramos naturais de volta na árvore que foi espalhada. Essa é a última vez que eles estão nutrindo. Estão tentando salvar a árvore. Ouçam isso. E eles começaram a crescer. Tirareis os ramos que dão fruto amargo, segundo a força do bom e o seu tamanho, e não tirareis os maus de uma só vez. Para que as suas raízes não se tornem fortes demais para o enxerto, e o enxertador não pereça, e eu perca as árvores da minha vinha, pois me pesa perder as árvores da minha vinha. Portanto, você deve remover os maus de acordo com o crescimento dos bons. É um ritmo cuidadoso, lento e deliberado. Não pode ser muito rápido ou muito grande de uma só vez. Perderemos todos se fizermos isso. Adoro o crescimento lento, constante, deliberado, saudável e medido. Às vezes, quando pensamos nessa segunda vinda, estamos pensando em Apocalipse. Não é algo temeroso. Se reconhecermos todo o bem que está crescendo, o bem que está sendo feito, a reunião que está acontecendo, o que Deus profetizou aqui por meio de João, o revelador, que teremos 144.000 da tribo de Israel, esses anjos que têm o evangelho para ir a todo o mundo, que todos que quiserem
poderão participar. Seu filho, que vai sair em missão em breve, e vamos falar disso em 1 minuto com os chamados missionários aqui. O Elder Holland tem uma declaração em que diz que se você não consegue se entusiasmar com esse tipo de oportunidade, você não pode se entusiasmar. Entusiasmado. Sim, Estudar isso me mostrou que adoramos um Deus que quer salvar cada uma de suas criações, e ele providenciou um plano por meio de seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, para que todos os que quiserem possam ser reunidos em sua aliança, porque ele está voltando. a seguir, a segunda parte deste episódio. Convivemos para que nosso coração seja diferente, para que sejamos diferentes, não apenas para que façamos diferente, mas para que sejamos diferentes, para que pensemos, hajamos e sejamos como o Senhor na maneira como vemos as outras pessoas. É por isso que eu queria começar com Mosias, porque esse é o sinal de que obtivemos a remissão de nossos pecados. Porque o fato de obtermos a remissão de nossos pecados está relacionado ao que fazemos pelos outros? Esses 2 grandes mandamentos.